Olá, meus amores, muito obrigado por estarem aqui hoje mais uma vez assistindo a um vídeo meu no YouTube. Eu tenho certeza que o tema de hoje vai edificar muito o seu relacionamento com Deus. A gente vai falar sobre a importância do seu nome estar na lista certa. Nós vamos estudar 2 relatos bíblicos de 2 pessoas que erraram. Ambas tiveram erros gravíssimos. Uma termina em morte. E a outra termina com o nome escrito no livro dos fiéis da Bíblia. Olha que incrível, olha que situações completamente diferentes. Um está na lista certa, o outro está na lista errada, mesmo tendo pecado. Então, pegue caneta e papel, é muito importante. E no final nós vamos resumir as 2 histórias e nós vamos trazer 3 pontos principais para você anotar para a vida. Não perca nenhum pontinho do vídeo de hoje. Vamos à palavra. Todos nós, seres humanos, temos um desejo oculto. Temos algo assim no nosso interior que talvez só uma pessoa de confiança saiba, só alguém que a gente realmente parou para contar. E talvez você esteja, enquanto eu estou falando, você já esteja aí pensando em qual é o seu desejo oculto ou na pessoa que você confiou. Isso também aconteceu com alguém da Bíblia e eu quero ler esse relato para que você entenda o contexto, tá? No livro de 2 Samuel, do capítulo 13 até o 14. Eu vou pular alguns só para que vocês entendam a história sem que eu precise ler ela 100% para não tomar muito nosso tempo, tá? Diz assim, ó. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aqui para você entender, o outro filho de Davi, eles eram irmãos por parte de pai, tá? Que naquela época os homens podiam ter várias esposas. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria possível possuí-la. Entendam que eles são irmãos por parte de pai, Aminon e Tamar. Vamos continuar a leitura. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmã de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai vier o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. No 11 diz assim: quando, porém, ela lhe ofereceu comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel, não faça essa loucura. E o 14 conclui: mas Aminon não quis ouvi-la e, como era mais forte que ela, violentou-a. Se você continuar lendo o relato aqui, o irmão, ele matou Aminon. O próprio irmão aqui, Absalão, mata Aminon depois que sabe que ele teve essa atitude com a irmã. Qual era o desejo oculto de Aminon aqui? Aquilo que só ele sentia dentro dele. Era o incesto. Ele realmente queria a irmã dele. Como ele queria a irmã, mas ele não podia colocar esse sentimento para fora, ele não podia falar isso para o mundo, ele adoeceu. Como acontece com a gente quando a gente tranca alguma coisa dentro da gente. A conclusão sempre é o corpo que sente. Só que ele tinha um amigo de confiança. E leiam aqui que ele não era um amigo qualquer. Ele era primo. Ele tinha um sangue real. Ele era um amigo íntimo da família. Ele era alguém que realmente Aminon poderia confiar de olho fechado. E a Bíblia fala que Jonadab era muito sagaz, era muito espertinho, tinha uma boa lábia, era um homem de bom papo. Rapidamente, ele interpretou aquilo que Aminon falou, que estava apaixonado, que amava a irmã, como eu desejo ela. Então, ele ajudou o primo. Ele teve uma estratégia do mal para que o primo conseguisse solucionar o seu problema. Então, ele armou a armadilha. E o resultado foi exatamente isso que a gente acabou de ler. Infelizmente, ele possuiu a irmã. Inclusive, quando isso aconteceu, Jonadab desapareceu.
como acontece com muitas pessoas que você confia o seu segredo também, né? Com essa história aqui, nós podemos concluir 2 pontos muito importantes, anota aí, por favor. Ponto número 1. O futuro que Deus quer te dar, ele pode facilmente escorregar e fugir das suas mãos por conta das pessoas erradas que você deseja confiar os seus desejos mais ocultos. Anota isso aí. Tudo que Deus queria para a tua vida pode escorregar e virar nada, simplesmente pelas escolhas que você faz, em quem você vai confiar aquilo que está aqui dentro. Ponto número 2. Nós precisamos ouvir muitas vezes a pessoa falar algo de bom, a pessoa falar algo certo, para que a gente realmente possa se dar bem na vida. E basta uma única vez, você ouvir a pessoa errada para que você perca tudo de bom na sua vida. Entenda que o ambiente não é exatamente ele que vai te fazer se aproximar ou se afastar de Deus, mas sim as pessoas que você escolhe estar junto com você neste ambiente, na sua jornada, na sua vida e nas suas escolhas. Para pensar só um pouquinho, para você conseguir entender o quão importante é a escolha de quem está do seu lado, de quem você realmente confia. No dia em que Lázaro morreu, quantas pessoas mais em Israel morreram naquele dia? Seria a mesma coisa que eu te perguntasse hoje, nesse exato momento, quantas pessoas estão morrendo no mundo? Você com certeza vai dizer milhares, né? Inúmeras pessoas. Pois é, mas por que só Lázaro ressuscitou? Deus, ele não é imparcial. Deus, ele quer o mesmo futuro para todos os seus filhos. Então por que só um foi ressuscitado e não todos que morreram naquele dia? Porque só Lázaro tinha Jesus Cristo como amigo. Só ele. Anota aí. Existem amigos que ressuscitarão você. E existem amigos que enterrarão você. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Isso quer dizer que os teus sentimentos te levam facilmente para o buraco. Então reveja hoje quem são as pessoas que você chama de confiança e que você coloca nas mãos dela tudo que está aqui dentro de você. Não se guie pelo que você sente. Se guie pela vontade do Criador, pelo que Deus quer fazer com a sua vida. E entenda que isso está nas suas mãos. Você quer entender como isso está? Nesse mesmo dia aqui, em que Jesus ressuscitou Lázaro, que você pode ler depois na íntegra na Bíblia, que está no livro de João, no capítulo 11. Jesus, ele chegou onde Lázaro estava enterrado. Depois de 3 dias, Lázaro já estava fedendo e tinha uma pedra na frente. Gente, nós estamos falando de um homem com poderes sobrenaturais, tá? Jesus, ele acalmava a tempestade, Jesus, ele multiplicava pães e peixes, Jesus, ele fazia o que queria, certo? Mas quando ele chega aqui, ele fala exatamente isso, podem ler na Bíblia, tirem a pedra. Por que um homem que pode mandar o vento parar, a tempestade parar, tudo parar, por que ele não mandou sair a pedra? Por que ele disse para as pessoas tirem a pedra? Olha só, ele ressuscitou Lázaro, ele deu a vida para a pessoa, mas a pedra ele mandou tirarem. Por que será que ele fez isso? Nada na Bíblia é coincidência. Tudo o que está escrito dentro dela é para nos ensinar algo. Então, Jesus mandou tirarem a pedra. Anota aí por quê. Porque Deus nunca vai fazer aquilo que o homem pode fazer. Entendeu a diferença? O que Deus faz e o que nós temos que fazer. Aquilo que na sua vida está morto, aquilo que você acha que já deu, não tem mais chance, não dá mais para resgatar isso, não tem mais esperança, não tem mais solução, não adianta mais, não tem mais como resolver. Eu tentei de todas as formas e já chegou no limite. Deixa eu te dizer hoje, Deus é o único capaz de ressuscitar. Só Ele pode fazer isso. Mas não esqueça, Deus só vai fazer o milagre na sua vida se você retirar a pedra.
Ou seja, se você permitir que Deus entre e Ele haja na sua vida segundo a vontade dEle. Ele faz o milagre. Ele faz tudo aquilo que você está lutando anos para conquistar e não conseguiu até hoje. Mas você, ser humano, precisa tirar a pedra e dizer: entra, Deus, e agora faz a sua vontade. Daí talvez você fale assim para mim: mas Bruna, eu sou todo errado. Eu já cometi muitos erros, eu cometo muitos erros, e se eu tirasse a pedra para Deus entrar, ele ia se negar. Ele não ia querer entrar porque eu não sou uma pessoa muito correta. Existe uma lista na Bíblia que tem o nome dos heróis da fé. E eu quero ler, eu não vou ler toda a lista para você, você vai pegar na sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Mas eu só vou ler o 31, só o 31, tá? Que é o que nós vamos ver para você que diz: não, mas o meu nome não estaria nessa lista aí porque eu sou uma pessoa errada e não daria para eu abrir a porta para Deus entrar. Então deixa eu te dizer só o versículo 31 para você que pensa que é o impossível. Olha só, vocês vão ler todo o capítulo 11, aqui vai ter Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, José, Moisés, Isaac, só os exemplos da Bíblia. E olha no 31 que diz: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. No capítulo 11, entre os heróis da fé, existe o nome da prostituta Raabe. Como assim? Estranho isso que eu falei, né? Quer saber por que o nome dela está aqui? Abram comigo Isaías, no capítulo 49, o versículo 15 e 16 tem a resposta. Diz assim, ó: porque pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo seu filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos, seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Você conhece algum pai ou mãe, ou você que é pai ou mãe? Se seu filho te decepcionasse bastante, te fizesse sofrer, você seria capaz de abandonar o seu filho em algum lugar e esquecê-lo para sempre? Seria? Não, né? A Bíblia diz que o amor de Deus por você é ainda maior do que de uma mãe pelo filho. Você consegue mais ou menos ter a dimensão desse amor? Mas talvez você diga: não, mas eu não mereço esse amor de Deus, eu não mereço o perdão dele na minha vida. Tem uma resposta dele para você que acha que também não merece o perdão dele. Está no mesmo livro de Isaías, agora no capítulo 43 e o versículo 25. Vamos ler o que diz? Diz assim o 25: eu, somente eu, no caso Deus, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Não é porque eu e você merecemos. Não. É por causa dele mesmo. Deus apaga os nossos pecados por causa do amor dele mesmo. É por isso que o nome da prostituta Raabe está nessa lista. Porque mesmo Raabe tendo pecado, pelo amor dele mesmo, ele perdoou todos os pecados dela. Seria mais ou menos, sabe quando você tá discutindo muito com alguém e você diz assim: tá, eu vou, mesmo você tendo razão, você diz: tudo bem, perdão, tá tudo certo, vamos esquecer. Você não tá pedindo perdão por causa da pessoa porque você sabe que ela tá errada, você tá pedindo perdão por você mesmo. Entendeu? Sabe aquele funcionário chato, aquele colega de trabalho insuportável, que você é gerente e ele é submisso a você, ele é insuportável, mas você deixa ali, você passa por cima porque você precisa. É mais ou menos isso. Deus, ele não faz por mim e por você, ele faz por ele mesmo. Ele conhece o nosso coração, mas é por amor dele mesmo que ele nos concede o perdão de pecados. Entenda que Deus te dá a chance de você trocar de lista. Você pode estar na lista dos heróis, mesmo que a sua lista atual seja a de Aminon ou a de Jonadab.
E agora, para a gente concluir, não esqueçam de pegar caneta e papel na mão se você não está com ela até agora. Nós vamos ler o último texto da Bíblia, que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, do 23 em diante. E esse já é exatamente a conclusão do que a gente aprende desses dois exemplos que eu trouxe para você. E daí agora você vai anotar os três últimos pontos finais para que você consiga entender o pensamento de Deus sobre e o que você precisa agir, tá? Vamos ler esse texto e daí depois a gente faz as anotações de resumo final. Vamos lá, diz assim, ó. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. O 30 e 31 diz assim: pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merece, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Este livro aqui, só nesses versículos, nós já conseguimos entender bem o resultado da lista que eu e você escolhemos estar. Vamos lá. Ponto número 1. Devemos nos apegar sem vacilar. Isso quer dizer com fé. Sem vacilar quer dizer sem duvidar. E a fé é algo que você não tem dúvida, você tem certeza de que já aconteceu. Porque o versículo continua, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aqui não diz que somente os que não pecam viverão as promessas de Deus. Aqui diz, os que perseveram viverão as promessas de Deus. Ponto número 2 é a continuação aqui do versículo, encorajando-nos mutuamente. Precisamos estar perto de pessoas que nos motivem a andar nessa perseverança, nesse objetivo de vida. Se não, sozinhos ou com pessoas erradas, facilmente nós vamos entrar na outra lista, a de Aminon e Jonadab. E daí vem o ponto 3. O que acontece se nós entrarmos na lista deles? Aí continua o versículo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, de maneira intencional, o versículo 30 e 31 diz, o Senhor julgará o seu povo, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Agora deixa eu te perguntar, você quer viver o novo na sua vida? Você quer que alguém entre e resolva na sua vida tudo aquilo que até hoje você está tentando e você não está conseguindo? Deixa eu dizer, Deus quer agir hoje na sua vida. Você só precisa tirar a pedra da frente e deixar que Ele entre e realize o milagre. Ainda hoje, você tem a chance de mudar de lista. Só tira a pedra, deixa que Ele entre, resolva do jeito dele e o seu nome estará na lista certa. Que Deus abençoe você. Que seja uma das melhores semanas da sua vida. Paz e prosperidade é o que te desejo do fundo do coração. E até o próximo vídeo.